Essa aqui é a questão mais complexazinha dessa série de questões aqui do Enem. Mas é tranquila também, dá para responder. Fala aqui da combustão completa de combustíveis fósseis, que libera CO2 e água. Dá aqui a massa molar do CO2, que vai ser importante para a gente. Fala que existe, na União Europeia, existe um limite de emissão de CO2 por quilômetro rodado, e o limite é esse aqui, ó, 130 gramas de quilômetro de CO2. 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado é o limite. E diz aqui que tem penalidade se você ultrapassa isso. A mistura de gasolina é uma mistura de hidrocarboneto com 8 carbonos. Sua composição inclui o octano, aqui a fórmula. Considere que em uma cidade o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja 10 km por litro. Um Celtinha topado de gasolina, formado apenas por octano. Então, a gente vai considerar aqui que a gasolina vai ser formada apenas por octano e dá a massa molar 114 gramas por mol. E sua densidade, quando dá a densidade, sempre você vai poder calcular, transformar litro para volume, ou litro para massa, ou massa para litro, ok? A diferença de emissão do CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido. O limite é 130 gramas por quilômetro rodado. Aí você vai fazer a análise usando esses dados aqui. Quais são os dados? O carro percorre 10 quilômetros. Ok? Quando diz quilômetro por litro, a gente faz já assim, ó, quilômetro com 1 litro. Esse litro a menos 1 aqui é a mesma coisa que por litro, dividido por litro, ok? A questão disse também que a densidade da gasolina utilizada por litro de que aqui? De gasolina. Ok? De gasolina. A questão diz que a densidade da gasolina utilizada é 0,70 quilogramas por litro. A gente vai converter esse 0,70 aqui, quilogramas, para gramas. É só multiplicar por 1.000, dá 700 gramas por litro. Ok? Então, observe, a densidade vai ficar 700 gramas para 1 litro de gasolina. Quer dizer que 1 litro de gasolina tem 700 gramas. Você consegue observar que eu posso substituir aqui, onde tem aqui, ó, 1 litro de gasolina por 700 gramas de gasolina? Posso. Então, aqui eu posso dizer o seguinte. Uma regra de 3, 10 quilômetros são rodados, precisa de 700 gramas de gasolina para rodar. Porque 700 gramas de gasolina equivale a 1 litro de gasolina. Tranquilo? De boas? Sussa? Ok, vamos lá. Agora, observe que a questão aqui deu 130 km de CO2 por quilômetro rodado. 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Aqui a gente está trabalhando com 10 quilômetros. Então, vamos converter isso para 1 quilômetro, para facilitar. 1 quilômetro vai ter o quê? X, regra de 3. 10 vezes x, 10x. 10x é igual a 700 gramas. X é igual a 70 gramas de gasolina. Ó, olha aqui, que tranquilidade. Então, o que é que está dizendo aqui? Ó, para você rodar, o carro que foi dada a informação aqui, para você rodar 1 quilômetro, você vai gastar aqui 70 gramas de gasolina. Tranques? De boa, Sussa? Vamos lá. Você vai gastar aqui 70 gramas de gasolina. Agora, quanto isso equivale em relação a CO2? Aí você vai fazer a estequiometria, a equação aqui. A gasolina, qual a fórmula dela? Qual a fórmula do composto aí principal da gasolina? É o C8H18, que é o octano. Para queimar, para haver uma combustão, é preciso o quê? O2. E toda combustão completa vai liberar o quê? A questão já disse aqui, ó, água e dióxido de carbono. CO2 mais água. Ok?
Eita, professor, tem que balancear essa equação toda aí. Ai, meu Deus. Vou dar uma dica a vocês. Ó, o que nós estamos interessados em saber é CO2. Se eu tenho 8 Cs aqui, ó, C8, é só colocar... Eu sei que um é octano, vai gerar 8 átomos aqui, ou 8 moléculas de CO2, 8 mols, né? Então, 1 mol de octano, de C8H18, forma 8 mols de CO2. Essa é a preocupação que a gente tem. A gente está preocupado com a informação entre esse e esse. Não vou precisar balancear aí água e O2, não. Não precisa fazer isso. E a proporção vai ser essa exata. Vamos lá. Agora a gente vai pegar as massas molares. O que é a massa molar? Massa de 1 mol. Aqui eu tenho 1 mol. Aqui eu tenho 8 mols. Do C8H18, qual a massa molar do octano aqui? Ó? 114 gramas por mol. Como aqui tem 1 mol, eu vou usar só 114 gramas. Ok? E do CO2, está aqui em cima, 44 gramas por mol. Então, o valor de 1 mol é 44 gramas. Mas eu tenho um 8 aqui. Então, é 8 vezes 44. Ok? Então, 114 gramas de octano produz 8 vezes 44 gramas de CO2. 8 vezes 44 dá 352. Então, eu já vou substituir aqui por 352 para facilitar a nossa vida. 352. Tranquilo? Aí, agora, a gente vai pegar aqui 70 gramas de gasolina, que é representado pelo octano, e vamos ver quanto isso vai produzir de CO2. Se produzir um valor a mais de CO2, a gente já vai eliminar esses valores que tem aqui menor, menor. Se for um valor a menos, a gente vai eliminar as opções que tem maior, maior. Vamos lá? Então, vamos lá. 114 vezes x dá 114x. É igual a 70 vezes 352. Então, x aqui é igual a 70 vezes 352 dividido por 114. Isso aqui vai dar aproximadamente 216 gramas. De quê? Esse x aqui é de quê? CO2. De CO2. Então, observe que o limite de CO2 produzido é quanto? O limite é... Acabei riscando ali, 216. O limite é 130. Está liberando 216. Significa dizer que está liberando a mais, né? Está liberando a mais. Está passando do limite. Então, ó, 216 gramas de CO2. Qual alternativa a gente já pode eliminar aí? A gente pode eliminar aqui, ó, a alternativa A, porque está dizendo que é menor, B, porque está dizendo que é menor, e C, porque está dizendo que é menor. A quantidade de CO2 é maior. Aí, para você não fazer conta aqui, o que é que você faz? Bom, a alternativa aqui D está dizendo que é 108% maior. Para ser 108%, esse valor tinha que ser mais que o dobro de 130. E 130 mais 130 dá 260. Ok? Aqui está dando 216. Então, não pode ser também 108. Então, aqui você sobra só 66. Pessoal, como é que eu faria o cálculo se eu quisesse saber, ter certeza que é 66? Como é que eu faria o cálculo? Assim, se eu pegar 216 menos 216 foi a quantidade que foi emitida, menos a quantidade que era o limite, 130. 216 menos 130 dá 86. 86 foi o que passou, ok? Então, 86 é quanto por cento de 130? Você pega aqui 130 e diz que 130 gramas é
100%. 86 gramas vai dar X. Se você fizer o cálculo aí, 130 é X, 86 vezes 100, depois vai pegar 86 vezes 100 dividido por 130, vai dar 66%. E a alternativa é. Beleza? Tranquilamente fizemos essa questão. É a mais complicadazinha.